Então, boa tarde. Mas então, esta é a última sessão das conferências, Carmona e Costa 2016, e a Filomena foi a primeira pessoa que eu falei quando se organizaram este conjunto de 5 sessões, e a Filomena dispensa apresentações, não é? Já foi apresentada muitas vezes. De qualquer maneira, o que eu falei com a Filomena na altura do convite foi que os 4 conferencistas primeiro vêm cada um da sua área, digamos assim. Temos aqui a Sara na área das artes plásticas, o José Manel na área do cinema, o Jorge do teatro e a Maria José Fazenda na área da dança. A Filomena é da área da reflexão filosófica. E a ideia era exatamente essa, era que, ouvindo o que foi dito nas outras sessões e relativamente ao tema que foi proposto, de se falar um pouco sobre o público, pedir à Filomena que fizesse uma reflexão connosco sobre as ideias próprias que ela tem sobre este assunto e, ao mesmo tempo, tendo ouvido as sessões anteriores, pudesse haver um certo olhar sobre aquilo que foi dito, não é? e tentar ajudar a todos nós e todos em conjunto refletir um pouco sobre isso. Portanto, Filomena, muito obrigado por ter aceito este convite. Maria da Graça. Muito boa tarde. Muito obrigada, Manuel, pelas palavras e pelo convite. Muito obrigada, Maria da Graça. Eu tenho, em primeiro lugar, que me desculpar junto dos conferencistas anteriores. A Sara Antónia está aqui, portanto, ainda bem que posso dirigir-me a ela pessoalmente. Eu vi três sessões, eu só vi a primeira, só pude vir à primeira, mas as outras 3 tive acesso a elas por gravação. Mas gravação apenas da fala, de áudio. Há um barulho que está aqui a fazer, não está? Não se ouve bem. Não se ouve bem. Chega mais perto. Já para ver se é isto que está. Chega mais perto. Está bem. Então vou fazer. Vou pôr mais perto. Mas está a fazer um ruído. Já estou usando. Agora já está bom. Obrigada. Só pude vir à do Jorge Silva Melo e as outras 3 ouvi em casa. Mas é muito diferente estar aqui a ver a pessoa a falar e ouvi-la sem a ver. Há uma série de pressupostos comuns e de expectativas e de antecipações que nós fazemos quando estamos a ver uma pessoa a falar, que não podemos fazer quando só estamos a ouvi-la falar. Portanto, perdi imenso, é o que eu posso já dizer, depois de ter ouvido as três conferências, continuo a fazer. Se calhar não dá, se eu falar sem ser, não fica bem gravado, não é? Sim. Também tenho que justificar aquela espécie de vazio que pode passar por originalidade, que é o Jorge Silva Melo, a Sara Antónia, o José Manuel Costa, a Maria José Fazenda terem feito a sua apresentação e eu não ter feito. Quando o Manuel me pediu, eu estava com 1000 coisas ao mesmo tempo, o que também não é uma coisa muito original. Se calhar na terceira semana seguinte era a mesma coisa, mas eu não estava com cabeça para fazer nenhum currículo. E eu agora ando numa fase que aquilo que não me apetece fazer, tendo a não fazer. Portanto, como não me apetecia fazer o currículo, não fiz. E o Manuel foi muito compreensivo, não sei se ficou zangado comigo, mas foi muito compreensivo, aceitou. Portanto, apareceu lá o meu nome. A outra razão é que eu não sei bem o que é que faço. E, portanto, eu não podia apresentar verdadeiramente. Ainda há uns tempos, quando na faculdade era obrigada a apresentar-me, porque aquilo cada vez está mais burocrático, eu tinha de me apresentar, e era uma coisa muito curricular, muito objetiva, muito aborrecida para mim,
e que eu tendo a repetir, a copiar noutros casos em que me pedem, mas neste caso não me apeteceu repetir essa lenga-lenga. E como eu não sei meio o que faço, o que está na natureza da filosofia, pelo menos assim como eu a vejo, ficou sem nada, ficou um vazio, que é uma condição favorável para fazer filosofia. Agora, eu tinha várias hipóteses. Quando o Manuel veio falar, eu disse que sim, mas interiormente hesitei, porque eu não sabia bem o que era suposto que eu fizesse, ou o que é que o Manuel esperava de mim. Depois de se falar de teatro, de artes plásticas, de cinema e de dança, era suposto haver uma espécie de, não de síntese, mas de agarrar naquilo que as pessoas tinham dito, em algumas das coisas que as pessoas tinham dito, e torná-las, ligá-las entre si, por exemplo, ou torná-las objetos de discussão. Eu estive a pensar em algumas hipóteses, não descartei nenhuma, e o que eu vou fazer é uma espécie de amálgama dessas três hipóteses. Uma delas era tentar falar do modo como a filosofia foi ter com o múltiplo, com os muitos, com a multiplicidade, e que tem a ver com a gênese da filosofia. A outra era pensar se a filosofia alguma vez se ocupou desse objeto, o público, ou a multidão, ou a massa, ou, de novo, a multiplicidade. Ocupou-se de maneiras muito diversas e com consequências muito diversas. Não poderei desenvolver muito, mas irei falar disso. E, por outro lado, ligar com o título, que foi muito bem escolhido pelo Manuel, e foi muito bem escolhido por várias razões, mas a mais importante delas tem a ver com a impossibilidade de converter um público num conceito estável. É impossível converter o público num conceito estável, porque há tantos elementos empíricos nesse conceito, e como eles estão sempre a mudar, esses elementos empíricos, não é possível reduzir esses elementos empíricos, a não ser os que dizem respeito a épocas anteriores, mas na nossa época nós não podemos reduzir os elementos empíricos da nossa época que compõem o conceito público, e portanto nós estamos sempre num vai-vem, numa hesitação que nunca terminará acerca do que quer dizer esse público, esse conceito de público. Por sua vez, esse conceito de público corresponde a um conceito muito antigo, que é uma expectativa e até um desejo do ser humano, que é a expectativa e o desejo da comunidade. A expectativa e o desejo da comunidade são tão antigos como os acessos que nós temos aos seres humanos anteriores a nós, portanto, muitos milhares de anos atrás, dezenas de milhares pelo menos, com arte já. E esse conceito de comunidade aparece em todas as filosofias que nós conhecemos, todas, quer as do nosso Ocidente, quer as do Oriente. Eu tenho dificuldade em falar de filosofias do Oriente por esta razão simples. É porque a palavra foi inventada pelos gregos e aplicou-se-lhes a eles próprios. Depois foi exportado até aos romanos e depois transitou através dos conceitos cristãos, religiosos cristãos, para a Idade Média e depois para o Renascimento até hoje. A filosofia, a própria palavra filosofia, é um conceito que se estabiliza muito lentamente. E é muito curioso observar que a filosofia nasce numa época de decadência, assim como o teatro. São duas atividades, o teatro trágico, que foi inventado pelos gregos, são duas atividades que surgem quando a cultura grega está em crise. E é aquele momento da crise, como diz o Nietzsche, em que nós estamos num pôr do sol, o sol está-se a pôr, e de repente há um brilho inexcedível. Estamos nesse momento, mas o sol está a pôr-se. É assim que os gregos experimentam a tragédia, e é assim que, por exemplo, Platão experimenta a filosofia. Para Platão, o filósofo é uma criatura que anda à procura de uma coisa que outros já possuíram. Portanto, é uma consciência, não há consciência histórica entre os gregos, isto é, o passado é sempre presente para os gregos, através da poesia e através da arte. Portanto, não há uma coisa como a investigação do passado. O passado lê-se desde pequenino, ou melhor, ouve-se desde pequenino,
na escola, no ginásio, no teatro, ouve-se, aprende-se, digamos, com o leite da mãe, entre os homens livres de Atenas, como é óbvio. Estou a pensar em Atenas em particular por causa da tragédia e também por causa da filosofia, se bem que a filosofia grega esteja dispersa pelos cantos gregos da altura, que são a Ásia Menor, a chamada Magna Grécia, o sul da Itália, que é muito curioso que durante muitos séculos continuou a ser a fonte dos filósofos italianos. É engraçado que deixou ali um lastro, e a própria Grécia, no sentido geográfico do termo. E do que é que ele andava à procura? Isso está visível na própria formação do termo. Filosofia andava à procura da sabedoria, a sofia. Portanto, aquele que se dedica à filosofia é aquele que tem uma consciência de perda, logo desde o início. Mas o primeiro filósofo não foi Platão, não. O primeiro filósofo não foi Platão. Mas, antes de Platão, ele viu os outros anteriores como sábios, como sofoi, não como filósofoi. Portanto, é muito interessante que ele veja Parménides como um sábio. E mesmo Heraclito como um sábio. E que características têm esses sábios que são tão distintas destes filósofos? Costumam discutir publicamente. É uma discussão pública, mas não é uma discussão sem limites. Não é uma massa de elementos que protagonizam um combate que é a discussão filosófica. Não, é um grupo. É um grupo de pessoas, muitas vezes de origem nobre, como é o caso de Heraclito, por exemplo, ou Empédocles, em muitos casos com um grande desprezo pelas massas, pela multidão, se bem que o conceito de multidão e o conceito de massa não seja compreensível no Ocidente facilmente, mas os persas e os orientais que tinham com os persas invadir a Grécia fizeram perceber aos gregos o que era a multidão, e a multidão como conceito verdadeiramente filosófico e até sociológico aparece no Ocidente no século XIX, depois da Segunda Revolução Industrial, e as cidades onde há multidão chamam-se Paris e Londres. Edgar Allan Poe escreveu um dos contos mais fabulosos das suas histórias extraordinárias, que se passa na cidade de Londres e é intitulado O Homem da Multidão. Eu não vou esquecer do ponto em que gostava de contar a história do Homem da Multidão. O Homem da Multidão é a história de um homem que está a convalescer de uma doença, sentado num café em Inglaterra, em Londres, a ler o seu jornal. E vê, entre a multidão da rua, um homem muito estranho, muito curioso, muito bizarro, por causa de uns certos gestos que faz, da maneira como está vestido, mas sobretudo os gestos que faz. Ele resolve pagar à pressa e sair, e segue-o. E segue-o durante o dia inteiro e a noite inteira. Esse homem da multidão, sempre que passa por não é sempre que passa, não estou a dizer bem, ele vai por ruas, o outro está muito curioso para perceber onde é que ele vai por ruas sempre onde há multidões. E depois, quando as multidões que acabam de trabalhar e vão para casa deixam certas ruas vazias, ele dirige-se para o sítio dos boémios, para o sítio dos teatros, para o sítio da música, até madrugada, quando os últimos boémios ainda enchem as ruas. Isto é a história de um homem que não suporta a ideia de poder estar sozinho, de conhecer a solidão. Portanto, não é possível ele deixar de procurar a companhia da multidão, e o interessante dele é o aspecto mimético, que foi isso que conquistou o narrador, é que ele imita os movimentos de todas as multidões que encontra. E é uma espécie de antevisão de uma certa ideia de cidade que em Londres tinha. Tinha-se muito menos em Paris, apesar de também ser muito forte, e as gravuras de um pintor extraordinário e muito bizarro também, eu não tenho a certeza se vou dizer bem, o Merrion, não tenho a certeza se estou a dizer bem, porque de repente tive uma falha, tanto que Baudelaire admirava imenso, mas acho que estou a dizer mal o nome dele. Talvez me lembro depois, ou algum de vós se lembre, que ele pinta a cidade de Paris invadida por demónios, e cá embaixo estão pessoas a gritar de dor junto da morgue, cheia de gente à volta. E Baudelaire fala das gentes de Paris e
e da cidade de Paris, que muda mais rapidamente do que o coração do humano, isto é, as transformações arquitetónicas e estruturais que a cidade de Paris sofreu nos meados finais do século XIX e que Baudelaire às quais Baudelaire resistiu. Mas agora voltemos atrás ao desprezo que os primeiros filósofos tiveram pelas massas, pela multidão, e que persistiu. Platão também tinha esse desprezo. Mas isso não se manifestava de modo tão evidente como em Heraclito. Heraclito manifesta-se esse desprezo, no sentido em que os homens que estão acordados durante o dia não sabem, mas estão a dormir. Eles não sabem, mas estão a dormir. A ideia de que ninguém tem consciência da sua vida. A ideia de que são todos sonâmbulos sem o saber. Este homem que diz coisas terríveis deste género, e há algumas mais apimentadas, também é capaz de dizer que a todos os seres humanos é possível caminhar para o seu próprio fundo. E nós percebemos que em Heraclito estão a ser calibrados 2 pesos e 2 medidas que é difícil confundir, mas aos quais nós podemos atribuir uma tendência um dia para se encontrarem, que é esse desconhecimento de si próprio de uma multidão e a procura de si próprio que é inerente àquele que se encontra só consigo próprio. O que é que acontece a pouco e pouco? Essas conversas públicas vão-se alargando muito e começam a disciplinar-se retoricamente. E surge aquilo que se chama, historicamente, e na época, os sofistas, os mestres de controlar a multidão, os mestres de defender um assassino. Também podiam ser advogados, mas eram, de um ponto de vista político, muito importantes. Eram verdadeiros manipuladores da multidão através de argumentações, muitas vezes falaciosas, o que acontece, por exemplo, no julgamento de Sócrates. Sócrates é condenado porque os argumentos são todos falaciosos e ninguém os consegue combater. Portanto, ganha aquele que tem argumentos mais fortes e que engana os outros. Os gregos achavam que era sinal de grande inteligência enganar os outros. Não era visto como um mal absoluto, não. Enganar significa que a minha inteligência é superior à outra. Portanto, o que é que faz, o que é que mostra, o que é que designa um verdadeiro sábio? Não se deixar enganar. Porque enganar é um ato de inteligência. O diabo ri-se, o diabo engana, porque o diabo é inteligente. Como diz o Kant, é possível haver sociedades de diabos, com constituições, governos, é possível haver tudo o que nós conhecemos, mas é governada por diabos. Nós conhecemos isso, em parte, e em alguns casos totalmente. Uma sociedade totalmente governada por diabos. Porque há discussões, há votos, há estruturas, há subestruturas, há controle, há também leveza, quando é preciso, através do controle. Portanto, é uma coisa extraordinária que Kant descobriu do ponto de vista político. O que é que acontece com Platão? Com Platão, que não é sofista e combate os sofistas, ele não se quer deixar enganar pelos sofistas, e mais, ele quer combatê-los. Com Platão, a filosofia torna-se um género literário. O Platão inventa a filosofia como género literário. E, portanto, a discussão viva esmorece. E todo o esforço de Platão é de transpor aquilo que ele tinha conhecido como discussão viva, que ainda existia, evidente, não é como agora. Agora não existe a discussão viva, filosoficamente falando. Ela está totalmente controlada por códigos académicos, e também podemos dizer que fora da academia é muito difícil formar filósofos, nós sabemos isso, portanto não podemos atacar a academia sem mais, mas a discussão está envenenada. No tempo de Platão, ela começava a estar envenenada justamente por essa precipitação nesses chamados sofistas do poder de argumentar. Ele primeiro quer combatê-los, e há muitos nomes de diálogos de Platão que são tirados dos nomes dos sofistas, por exemplo, Córgias, é um deles que é o sofista talvez o mais inteligente, talvez o
dos homens mais inteligentes que a Grécia conheceu, e eu disse diálogo. E o que é o diálogo? O diálogo é uma maneira de... é a invenção literária de Platão, é uma maneira de transpor para a escrita um diálogo que já foi vivo. E a escrita torna-o morto. A escrita torna-o morto por duas razões. Uma, porque a escrita não se defende. Nós podemos atacar a escrita, mas ela não se defende. A outra é porque o diálogo vivo foi encapsulado retoricamente na prosa e dificilmente será libertado se um leitor não se dispuser a isso. Portanto, mas isso aplica-se a qualquer forma literária. Mas no caso de Platão, ele adverte o leitor na carta 7. Tem atenção, porque isto que eu estou a fazer não se deve fazer. Ou eu estou a fazer, mas eu sei que estou a fazer uma coisa perigosa e que tem a ver com uma perda e uma ruína, uma coisa arruinada e perigosa. Mas uma coisa nova. Uma coisa que nasceu de uma ruína e é nova. Ele alerta o leitor contra os perigos da leitura. Adverte o leitor para os perigos de ser enganado. Portanto, é o primeiro filósofo que faz isso e é o primeiro filósofo que converte a discussão viva da filosofia no género literário. Portanto, estão a ver como é difícil, desde logo, alguém se apresentar como filósofo. Em Kant, ele diz que é melhor evitarmos essa designação. Ainda bem que os franceses não evitam, os ingleses estão contentes. Mas estão contentes com o termo, é verdade. Em Portugal é difícil uma pessoa chamar-se a si próprio filósofo, é difícil. E Kant diz isso, diz que nós podemos ser aprendizes de filosofia, mas filósofos é um nome que não nos calha muito bem. Portanto, estão a ver que a terminologia, mesmo na terminologia, mesmo na palavra, o conceito de filosofia é instável desde o princípio até hoje. De modo que as pessoas que escrevem filosofia às vezes chamam ensaístas, ou escritoras em geral, o que quiserem, e a palavra filósofo depois dedica-se a umas pessoas que são mais estritas e que escrevem com muitas notas de rodapé e muitas bibliografias. Então aí já parece que é uma coisa mais filósofa ou filosófica, mas é instável em todos os casos. E mesmo essas regras, que as pessoas não sabem, mas bem quase todas da sociologia americana, essa maneira louca de citar com a data entre parênteses e um B a seguir, isso vem da sociologia americana. Os bons editores americanos não suportam essa maneira de citar. Mas nós incluímos essa maneira de citar. E até parece que é verdade. Não, até parece que aquilo é verdade, corresponde a alguma coisa. Corresponde a um acidente. Simplesmente a um acidente. O público às vezes também corresponde a um acidente. E o problema do público nas discussões que houve aqui, gostei muito de saber, Maria José, é que tu estás, o Manuel também disse que conhecia há tantos anos e não sabia aquilo, que a tua avó não era só a tua avó, pois não? Era também a tua bisavó? Não. Era só a tua avó? Estou. É que eu estou sem óculos e Ah, vejo bem. é que estou a falar, tu dizes que a tua avó era uma artista do cinema mudo português, a primeira e que fez a única longa-metragem, não foi? Muda. Não foi o que tu disseste? Não? Foi a primeira atriz do cinema mudo. Mas havia uma longa-metragem aí. E fez vários filmes mudos. E depois foi a segunda realizadora portuguesa, mulher, porque a primeira foi a Virgínia de Castro. Sim, tu também falaste dela. Já agora digo o nome. E fez 2 documentários de longa-metragem e um filme único de longa-metragem. E foi esse que tu doaste à Cinemateca. Muito bem. O Manuel fez esse comentário e eu que estava a ouvir em casa também fiz esse comentário. Como é que ela nunca diz? É a descrição própria da Maria José, não é? Que não mostra logo todos os pergaminhos e mais alguns. Há um conceito maravilhoso, agora voltando à palavra comunidade, eu estava a falar do acidental, e vou ligar com a comunidade, o acidental no público. Todas as pessoas que vieram aqui mostraram esse acidental no público, que tem a ver com aquilo que eu há pouco disse, de ser um elemento empírico que nunca se poderá converter numa condição. Esses elementos empíricos não são condições, são acidentes temporais. E passados uns anos podem
manter-se ligeiramente transformado ou desaparecer. Nós sabemos isso, até em relação a questões de gosto, também sabemos isso. Até o Jorge Lamel falou do Feydeau e do outro autor francês que tinha um êxito fabuloso no século XIX e que os autores mais cuidados e mais exigentes achavam que eram lamentáveis e, entretanto, desapareceram na voracidade e hoje em dia não é que sejam autores muito falados, mas são objeto, talvez, de culto. Como os tais objetos de culto são muito interessantes porque geralmente correspondem a coisas epocais ou falhadas na própria época e que de repente são descobertas como curiosidades únicas porque não foram aceitos pela própria época e ao mesmo tempo têm todos os tiques da época, mas transfigurados de uma maneira que a época não conseguiu reconhecer. Isso é uma das coisas possíveis. E a outra é coisas que tiveram muito êxito e são esquecidas a seguir. E depois, uns anos, são recuperadas como objeto de culto, porque essas correspondem à época. É como estar a fazer uma viagem aí, não é? E acho que nas vossas chegas aqui, todas as sessões, porque todas foram muito importantes e nenhuma se repetiu, mas em todas havia esse elemento empírico, não foi chamado assim, não interessa, que não foi chamado assim, mas havia, em relação ao público, a dificuldade que este provérbio marca, preso por ter cão e preso por não ter, e, como eu disse no início, vou lembrar, para mim é um título ótimo, porque tem a ver com o elemento empírico que nunca pode ser erradicado do conceito público, e o anseio e o desejo de comunidade, que é tão antigo como a alma humana. Não se pode separar, não se pode também arrancar esse conceito do conceito público, porque, na verdade, a não ser que seja uma coisa muito didática, pedagógica, institucional, muito restrita, o conceito público só nos pode interessar se estiver ligado de perto ou de longe ou de comunidade. Senão não nos interessa. Realmente não nos interessa, porque é uma chuva de elementos empíricos. Não nos interessa. Os elementos empíricos são importantes. Eu agora não faço assim porque eu não consigo ver quando estou a falar, mas vou fazer assim. Tudo isto são gestos que vou fazer. Agora vou ter medo de entornar. Porque geralmente ponho o copo assim aqui. Bem, tudo isto tem a ver com coisas do nosso corpo que eu posso fazer e a sede. A sede parece um acontecimento empírico, mas não é um acontecimento empírico. É um acontecimento da nossa vida que se manifesta de modo empírico. Quer dizer, em vez da garrafa de água, eu podia ter uma fonte, ou podia ter uma tigela, eu tinha que ter água, ou tinha ir a um ribeiro, ou um riacho, ou a chuva, ou o que fosse. Esses elementos, a chuva, a água, a minha sede, não são empíricos. Mas tudo o que medeia a sede e a água é empírico. No princípio do século XX não se conhecia esta garrafa. E quando eu era pequenina, que não é no princípio do século XX, que é no meio do século XX, também não se conhecia esta garrafa. Nem este copo. E até se inventou um anúncio quando eu tinha uns 10 anos. Eu até concorri a esse anúncio, mas não perdi. Mas não ganhei. Perdi. Porque realmente a pessoa que fez o anúncio foi maravilhosa, porque foi. Eu fiz uma coisa muito complicada, com muitas palavras, e pensei que era maravilhoso, e depois mas eu reconheci que aquilo que ganhou, não podia deixar de ganhar. Foi quando surgiram as embalagens de plástico dos iogurtes. E sabe como é que era o anúncio? Nunca mais me esqueci. É como o de Pessoa, para mim. Agora espero que não se esqueça. E era um achado numa embalagem perdida. Isto estava uma exposição. Estava uma exposição. E disse, bem, contra isto uma pessoa não pode lutar. Com uma data de palavras que eu tinha posto a pensar que ia ganhar o prémio do anúncio. Mas foi nessa altura que apareceu o plástico. E apareceu nas embalagens dos iogurtes, por exemplo. Mas esses elementos empíricos não são desprezíveis. Eu não quero dizer que eles são desprezíveis. São variáveis, ultrapassáveis, superáveis, esquecíveis, irrecuperáveis e por aí adiante. Então nós temos de agarrar a qualquer coisa que não seja exclusivamente perdido, que não seja o tal achado na embalagem perdida. Ou melhor, que seja o achado na embalagem perdida. Mas não é o iogurte, é a comunidade. Os latinos, isto já é uma expressão grega, os latinos tinham uma expressão para falar da morte, que era ad plures ire, ir ter com os muitos.
expressão que é maravilhosa, e ter com os que cá partiram, com os que morreram, que são muitos, são mais do que os vivos. Portanto, essa ideia de que são muitos. E eu não quero confundir o conceito de multidão com o conceito público, porque o conceito público está orientado. Há um finalismo no conceito público. E o conceito de multidão não tem finalismo. É uma vaga que se pode adaptar a todos os contornos, como nós sabemos. Daí, politicamente, poder ser controlado. Por exemplo, o Toni Negri quer converter o conceito de multidão no sujeito político. E é um dos filósofos, dos quais não vou falar, porque nem sequer li esse livro, mas sei que ele converteu a multidão no conceito de sujeito político como a única redenção possível da política. Toda a gente pensa que conhece o Toni Negri. Mas voltando à Thurezire, e não esquecendo que não se pode confundir a multidão com o público, porque o público tem esse finalismo inerente, qualquer que ele seja: televisão, cinema, dança, música, as artes, Eu vou-vos dizer uma coisa: eu tenho dificuldade em considerar a música e a poesia artes. Eu depois explico porquê. E mesmo a dança também. A pintura, a gravura, o desenho, a arquitetura, a fotografia, o cinema, etc. Há públicos para essas atividades todas. E no tempo dos gregos também havia público para a tragédia. E o teatro enchia. E havia tragediógrafos, dos quais nós só temos referências avulsas, não diretas, isto é, não conhecemos as peças verdadeiramente, que faziam peças para produzir efeitos que conquistassem mais o público. A tragédia é uma invenção única que nunca mais se repetiu. Só vou dizer os elementos que fazem com que ela não se possa repetir, porque é incompreensível para nós. A tragédia nasce de um grupo de entusiasmados. Eu estou a seguir a invenção nietzschiana, ou a descoberta nietzschiana, um grupo de iniciados nos mistérios de Dioniso ou Diónisos, que estão dedicados a ver o seu Deus, uma experiência de êxtase. E há um certo momento em que um deles se separa. E esse que se separa pode dizer-se que é o corifeu, é aquilo que toma a dianteira em relação a um coro. E o que é que o coro faz sempre na tragédia? Vê. Também fala, mas o que fala não interessa muito. O que ele vê é que interessa. E o que ele vê é o que ele diz, é o que ele fala. Ele não é personagem no coro. Portanto, o coro está dentro da tragédia a ver o que se passa. E o que é que se passa? Passa-se que um homem mata a sua mãe, passa-se que uma mãe mata os seus filhos, passa-se que um irmão mata outro irmão, passa-se que um homem mata o seu pai e casa com a sua mãe. É isso que o coro está a ver. O coro está a ver a vida humana. Então a vida humana é o incesto, ou a morte entre parentes. A vida humana é o incesto e a morte entre parentes. Neste sentido, o incesto é um limite da vida humana, que está sempre a ser posto em causa, mas é um limite. E a morte entre parentes, entre gente do mesmo sangue, é a coisa mais terrível que pode acontecer. Mas isso acontece. E entre os gregos acontecia constantemente, sobretudo entre os deuses e depois entre os homens. E a tragédia, se nós lemos a Ilíada, ficamos a saber, e se lemos as histórias mitológicas que aparecem na Ilíada, anteriores àqueles personagens ainda. E na tragédia só se passa isso. Há um grupo de homens, às vezes mulheres, nas bacantes é mulheres, mas eles são sempre homens, como atores, são sempre homens, mas elas são mulheres, são bacantes. Porque os bacantes são sempre mulheres, não são homens. É um grupo de homens ou de mulheres que está a ver qualquer coisa. Às vezes faz um comentário, conforme o tragediógrafo, às vezes faz um comentário, às vezes faz uma alusão, mas o que tem que fazer sempre é dizer ai, 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 quer dizer, lamentar a sorte humana. É isso que o coro faz, diante da sorte humana. E isso nunca mais se repetiu na história dos géneros literários. Nunca mais.
nem nunca se percebeu bem o que é que o cor fazia, senão a partir de Schiller, de Nietzsche e depois todos os que se dedicaram à tragédia, muitos na Alemanha e também em Inglaterra, a partir dos finais do século XVIII. Mas só para vos dizer que a tragédia, para vos lembrar que é também um acontecimento da decadência grega, no momento em que os deuses gregos estão em declínio e os homens já não acreditam muito neles, basta ler o Édipo de Sófocles para perceber isso. E os deuses entram sempre nas tragédias, e sobretudo o deus Apolo. O deus Apolo entra sempre na presença como o deus do oráculo. Já agora é muito importante saber isso, até por causa da diferença entre as artes que se chamam plásticas hoje em dia, ou visuais até mais, e a música, a poesia e a dança. Apolo é o deus da palavra, é o deus do oráculo, não tem manifestações animais. É o único deus que não tem manifestações animais. Portanto, é um deus que teme o caos da vida animal que existe no ser humano e tenta controlá-lo. Um dos modos de controlá-lo, dando-lhe vazão, é o sonho. O sonho é um atributo de Apolo. E é maravilhoso isso. Nós pensamos que o sonho é uma maneira da nossa animalidade ou do nosso inconsciente, como queiram dizer, ou do nosso abismo, se tornar visível e falável. Basta pensar em Freud como se tornou falável o sonho. Não é? A interpretação dos sonhos. É uma das obras dele e é fundamental, como sabem. Dioniso, por sua vez, é o deus que toma todas as formas animais. É o deus maleável por excelência. Mesmo do ponto de vista sexual, ele é incerto. Tanto aparece como um rapaz como aparece como uma rapariga. Mas ele atrai as mulheres. Ele quer atrair as mulheres. É um deus pessimista, porque não é o deus do nascimento. É o deus da fúria feminina, mas não é o deus do nascimento. Portanto, não tem nada a ver com o parto, nem com o dar à luz. Como todos os elementos pessimistas, em todas as culturas, o nascimento é um mal. Não era para todos os gregos um mal, mas para muitos pessimistas gregos era, e os gregos eram muito pessimistas. Portanto, mal nascer. E entre os orientais também é um mal nascer, como sabem, entre os hindus e os budistas é um mal nascer. Mas o pessimismo de Dioniso não tem nada a ver com os outros pessimismos, porque é um pessimismo da exuberância, associada à embriaguez, à dança, ao riso, ao extravasar da alegria e também da crueldade. E por isso também é um caso único. O caso de Dioniso não encontra paralelo em nenhuma cultura contemporânea ou posterior ou anterior à grega. Portanto, é este par de deuses que está na origem da tragédia. Porque aquele que se separa do grupo primitivo que dá origem ao coro, e que nós podemos dizer que é o corifeu e o primeiro ator, as primitivas peças, por visto, só tinham um ator. Mas só há verdadeiro drama quando há dois. E, portanto, quando aparece o segundo ator não significa que só haja dois atores no sentido absoluto, mas só há dois atores em cena. Em Ésquilo só há dois atores em cena sempre. Não pode haver três. E não há notícia de quatro. Com Sófocles já há três. Com Eurípides há três, mas não há notícia de quatro. Na verdade, não fazem falta, basta três. Com três é muitos. Nós temos um, é sozinho. Dois, é inteligência a discutir, é a dança, é o que quiserem. Três, já é muitos. Com três já se pode engendrar tudo. Com dois, só se pode engendrar o três. Assim os gregos pensavam. Pelo menos Plutino pensava assim. O último dos gregos. Já no período helenístico. Mas esse homem que se destaca começa a estabilizar a visão ondulatória, a visão religiosa, todos os outros estavam a ter um fluxo, e começa a fixar em imagens de compreensão da vida humana, que têm todas a ver com a dor. E essa fixação é Apolo que consegue, através do sonho, do número de pés, que era assim que eles contavam, mas eram mesmo os pés, os nossos pezinhos,
é que mediam o ritmo da poesia grega. Ainda Dante, nós percebemos, quem fala disto é o Mandelstam, na Divina Comédia, tudo é medido pelos pezinhos de Dante, porque ele vai para o inferno, vai para o purgatório, ele no paraíso é mais fácil porque ele anda sempre a reboque a voar, os pés dele já não têm, porque no paraíso os pés não têm fazem tanta falta, mas no inferno e no purgatório, sem os pés, nada feito. E o poema tem a ver com isso. Os pés do inferno são diferentes dos pés do purgatório. E a rapidez e a velocidade e o estontear, que é o paraíso, que é um lugar onde os homens realmente não podem habitar, ele cega, até por causa da luz, momentaneamente, claro, mas nós percebemos que as ondas de luz que perpassam por aquele poema, e é tão difícil traduzir essa terceira parte, que poucas pessoas a traduzem, e durante muito tempo não foi traduzida, eu acho que tem a ver com a dificuldade do pé humano medir aquele ato que Dante chama transhumanar. É um monelogio que ele queria, que é ultrapassar a esfera do humano. Neste caso, ultrapassar os seus próprios pés. E os pés mediam. Aliás, se forem um dicionário de grego, vejam o significado de grego, francês, por exemplo. Os exemplos de pés são inacreditáveis. A palavra pé serve de imagem para a maior parte das atividades que os gregos tinham. É muito interessante isto. E serve para medir o ritmo poético. Então, porquê é que eu tendo a distinguir a poesia, a música e a dança das outras artes, ou não lhes chamando artes? Porque não há musas para a pintura, para a escultura, para a arquitetura, mas há musas para a dança, para o teatro, para a poesia, para a história, porque a história há musas para tudo o que tem a ver com a voz. Para tudo o que tem a ver com a voz. E para tudo o que tem a ver com os gestos do corpo humano. Mas tudo o que é indiferido, ter um pincel na mão, já é diferido. É a mão, mas tem ali um instrumento. A musa não atua. A musa só pode atuar entrando pelo ouvido. Não é emprenhar pelo ouvido. É entrar pelo ouvido e sai pela boca. Ou sai pelas mãos, ou sai pela lira. Que se dedilha, não é? A poesia lírica é a poesia que vem da lira. E fala-se da lira do coração, porque o coração parece que também tem cordas. Portanto, tudo isso está ligado aos dedos e às cordas, que eram cordas tiradas dos animais, de tendões dos animais. Portanto, tinha muito a ver com o corpo. As musas tinham muito a ver com o corpo. E mesmo em relação aos astros, também há uma musa dos astros. Os astros também, porque os gregos ouviam a música das esferas. Portanto, tem a ver com uma arquitetura musical e magnética de atração. Não desenvolviam a teoria do magnetismo, mas percebiam muito bem que havia a terra do magneto, havia essa terra. Era uma terra, Magneto era uma terra grega. Havia a pedra de Magneto, não é? Que atraía. Portanto, os gregos tiveram estudos astronómicos e astrológicos muito poderosos, e para eles o céu tinha uma musicalidade e uma dimensão rítmica que podia ser iniciada por uma musa. Mas a pintura, a escultura, a arquitetura e depois a fotografia, o cinema, o vídeo, etc., e agora o digital, as musas não entram aí, não há musas. Por isso é que eu tendo a não considerar as outras artes, porque não são técnicas, percebem? Ainda que se fale técnica poética, mas não são técnicas, porque há ali uma coisa que tem a ver com perder, estar fora de si, com estar fora de si, que eu acredito que acontece em todas as formas artísticas da pintura, da escultura, da arquitetura, mas que no caso da poesia está mais próximo da bebedeira ou da música, está mais próximo da embriaguez. Uma embriaguez lúcida, não é embriaguez que faz cair e desmaiar. É uma embriaguez que não faz cair, é uma embriaguez que torna mais lúcido, fica tudo, as luzes mais brilhantes, as cores mais nítidas, vê-se melhor a profundidade, percebe-se melhor as diferenças. É essa embriaguez, que também é um fluxo, tem-se menos medo, esse abrandar e ao mesmo tempo intensificar das nossas disposições. Rousseau disse uma coisa maravilhosa, que é isto. E Kant era um grande leitor de Rousseau. Não há verdadeira alegria que não seja pública, ou se não for pública. Ele sabia pensar no público. Ele estava a pensar na comunidade.
No fundo, até agora nunca houve nenhuma alegria, a não ser aquelas das comunidades muito breves e pequenas. Mas o Jean-Jacques Rousseau estava a pensar numa grande alegria. Uma grande alegria de uma comunidade que não se pudesse contar, por exemplo. Essa alegria nunca se viveu, nunca se experimentou. Mas é como que um modelo imaginário das alegrias comunitárias que nós podemos ter com pequenos grupos de 3, 4, 5, 10, 1000 pessoas, podemos ter essas alegrias. Kant, até na crítica da Faculdade de Jogar, faz uma coisa muito interessante que eu nunca tinha associado a Rousseau, mas quando estava a pensar naquilo que queria dizer aqui, associei de imediato. É a oposição entre privado e público aplicado ao juízo estético. O juízo estético não é privado, por muito estranho que isto vos pareça, não há juízes estéticos privados. Privado significa que me diz respeito exclusivamente a mim. Isso não pode ser estético. Isso é como gostar de vinho tinto e não gostar de vinho branco. Não é nenhuma condição. É assim. Não forma comunidades, forma comunidades também passageiras e até forma comunidades de combatentes. De pessoas que começam a discutir, pessoas que gostam de vinho tinto começam a discutir com pessoas que gostam de vinho branco e coisas destas. Nós conhecemos isto, não é? E também conhecemos, quando sempre o cinema, o filme, até penso que a Sara deve dizer. Foi a Sara ou foi a Maria José? Já não me lembro. Por acaso agora já não me lembro. Deu este exemplo. Uma pessoa sai, foi a Maria José. Sai do cinema, começa a discutir se gostam do filme. Mas sai da dança, do espetáculo de dança, ninguém se atreve a dizer nada. Ela disse isto. Na verdade, às vezes nós saímos do cinema e também não queremos dizer nada. Sobretudo se vamos com certas pessoas. Porque pensamos assim, ela não gostou, portanto eu não vou dizer nada. E que se nos perguntam gostaste, nós dizemos, olha, pronto, só faltava esta agora. Gostaste? Então, se nós não gostamos, mas supomos que a outra pessoa gostou e não queremos enverdar por nenhuma discussão pública, dizemos, sim, gostei, era interessante. Não vamos dizer já vi pior, porque isso já é uma deixa para qualquer coisa menos agradável. E se nós temos assim, não gostei, e for o nosso melhor amigo, nem sequer é uma pessoa que nós pusemos de lado, ou que vamos connosco ao cinema porque qualquer coisa se juntou a nós por acaso, ou estava à porta do cinema, o nosso melhor amigo diz, que porcaria de filme, disse, que porcaria. Bem, então eu não te conheço. Nós somos capazes de dizer isto. Por causa de um filme. E por que será? No início de um conto, não é um conto, é uma peça de teatro, da Iris Murdoch, chamada Acastos. Two Dialogues, eles são traduzidos em português, 2 diálogos, estão traduzidos muito bem traduzidos na editora Cotovia. E chama-se Acasto, 2 diálogos. O primeiro é sobre arte e o segundo sobre religião. E ambos se passam na Grécia. E este, que é sobre arte, passa-se na Grécia entre personagens desconhecidos, com um conhecidíssimo, que é Sócrates, e depois Platão. Chega ao fim da noite, Platão não se gosta muito de mostrar, e chega assim um bocadinho importante e senta-se assim um bocadinho isolado. E Sócrates é que o vence, é um diálogo absolutamente maravilhoso. Mas há um rapaz muito, assim, um bocadinho tonto porque é um bocadinho, diz coisas que vêm à cabeça, não medita bem no que está a dizer, então vem a cantar uma coisa que não é assim muito cantável, é na verdade, que é um dos coros, um dos primeiros coros da tragédia Agamemnon, que é a primeira tragédia do tríptico da Oresteia. E vem a cantar isso, todo contente, a saltar, e depois pergunta a um amigo dele, gostaste? E ele diz assim, é o Acasto que responde, não sei. Nós respondemos imensas vezes assim, e porquê? Respondemos, não sei. Mas é muito sincero, não sei. E o outro diz assim, fala na voz da inocência, não sabes, mas tu não souberes quem é que há de saber. É a melhor das verdades. Ninguém nos vai substituir neste não sabe. Se eu não sei, ninguém vai dizer, mas eu sei. Ah bem, mas isso aí é outra coisa. Tu sabes, eu não sei. Então o que é que vai ser, o que é que vai ser de ti se tu não sabes e ninguém te pode substituir? Ele continua na discussão
e a Castiz. Talvez eu tenha gostado, mas não saiba porquê. Isto também nos acontece. Dizer gostamos, mas não sabemos porquê. Nestas 2 páginas do início daquela pequena peça de teatro estão todos os problemas da discussão do que seja gostar de uma coisa ou não gostar, e das condições de gostar, e da relação com o público. Porque isto é o público de uma peça de teatro que toda a gente via as peças de Esquilo. Eram um êxito, as peças dos tragediógrafos eram um êxito. Aliás, a falta de êxito é um acontecimento muito recente. Aliás, penso que foi o Jorge Sidamel que falou disso em relação ao teatro, por causa do teatro de autor, que é o teatro mais exigente, para o qual nem todo o público está preparado, etc. E há o teatro para toda a gente, para todo o mundo e ninguém, sem preparação, que tem logo a ver com a vida das pessoas, como o José Manuel Costa também diz, que os filmes sempre tiveram a ter até os anos, fizeram assim até aos anos 67, mais ou menos, que é o ano de, se eu não estou enganada, eu acredito que foi ele que disse, que eu não fui confirmar, do Weekend do Godard. Aí começa o outro cinema, não começa no início dos anos 60, começa aí. Não começa com o Godard, o novo cinema. Começa com este filme do Godard, que é uma interpretação que só uma pessoa genial como Geraldo Costa é que pode fazer, na verdade, mas falou-se dessa oscilação do público. A minha mãe ia todos os dias ao cinema com o avô, e eu dizia, meu Deus, isso para mim era o sonho dos sonhos, poder ir todos os dias ao cinema. Quando tinha 4, 5 e 6 anos, nós tínhamos de levar uma cédula. Com a nossa idade de 6 anos, eu ia levar a cédula de uma colega que tinha 6 anos, mas eu tinha 5 e 4. E uma vez o inspetor perguntou, e eu disse o meu nome completo, e lá estava outro escrito. E ele disse assim, olhou para mim e disse assim, a minha mãe ficou num estado, pensou que ia ser presa, e eu pensei, pá, que barraca. Ele olhou para mim e disse assim, para a outra vez, aprenda melhor a lição. Eu disse, bem, isto é que é um homem, isto é que faz falta. Para animar a malta, na verdade, só faz falta este homem. Quer perceber que o amor pelo cinema não tinha nada a ver com idades e com cédulas. Portanto, não tinha nada a mostrar a cédula. Ainda por cima ia com a minha mãe, não havia nenhum mal ao mundo para eu ir. E, portanto, ele percebeu isso. Há pessoas inteligentes e estúpidas em todos os regimes. É verdade. É verdade, não tem nada a ver com os regimes. Parece que não está nada provado, e eu acho que nunca se irá provar. E não é preciso que seja provado, mas parece-me que há uma espécie de constante que atravessa todas as culturas e todos os estados políticos, de pessoas que percebem o que é que está em causa e pessoas que não percebem o que está em causa, por muita educação que tenham. Isso chama-se estupidez, dizia Kant. Há muitos professores catedráticos muito estúpidos, muitos advogados muito estúpidos. E o que é que distingue uma pessoa muito estúpida de uma pessoa inteligente? Sabe o que é? É gostar ou não gostar. Não há outra coisa para distinguir. Quer dizer que, quer do ponto de vista do professor universitário de filosofia, ou de medicina, ou do grande jurista, se ele não tiver gosto, isto é, se não saborear um grande médico, o doente que está ali à frente, não pensar que ele é um conjunto de órgãos dispensáveis, uns, outros mais dispensáveis, se não pensar que está tudo separado, por exemplo, que é geralmente assim que nós somos observados, se admitir que o doente pode sentir alguma coisa, já estamos diante do médico inteligente. É verdade. Isso os estudos não dão. A técnica é como a técnica museológica e ser bom diretor de museu. A técnica museológica é um instrumento, é uma ferramenta, como a Sara muito bem disse. Mas depois é preciso arriscar, é preciso inventar, é preciso descobrir. E o público aí pode aparecer como a correspondência desse ato de descoberta, desse ato de arriscar, de chamar, de poder ser chamado e responder. Porque às vezes as pessoas só não vão porque estão distraídas, ninguém lhes disse que podiam ir, têm medo de ir, e outras coisas, não é? Têm medo porque não pertencem àquela elite ou porque acham que aquilo é muito estranho. Às vezes nós descobrimos pessoas sem cultura que olham para uma exposição e veem o que está lá. E há muitas pessoas com cultura que fingem que veem. Nós conhecemos isso. Isto não é nenhuma regra, não há regras. Aquilo a que nós assistimos nestas 3 conferências anteriores é que não há regras em relação ao público. Porque os elementos empíricos são excessivos, portanto não se podem constituir regras. Mas há provavelmente esta regra, que eu não poder constituir-se regras, mas isso é uma brincadeira retórica que não vale a pena falar nela. Mas há uma coisa muito séria aí que ultrapassa qualquer regra,
e ultrapassa qualquer elemento empírico, que é o anseio pela comunidade. E esse anseio pela comunidade exerce através do juízo, poder ajuizar um particular em relação ao universal, por exemplo, este doente e uma certa doença que eu estudei. Este é o universal. E o doente é o particular ou singular. Se o doente é visto como uma aplicação da doença, ou uma manifestação da doença, o médico não está a ver o doente. Porque a doença nunca se poderá aplicar àquele doente da mesma maneira que ao outro doente. E a inteligência do médico está em distinguir uma generalidade da riqueza inexcedível de um particular. E essa generalidade tem que ser medida, tem que ser ajuizada. E o melhor juízo de todos, o melhor no sentido mais profundo, o que nos leva mais longe, é o juízo estético, diz Kant, é o juízo de gosto. A palavra de gosto entrou em decadência, imaginem, a palavra de gosto para Kant, que era a coisa mais humana que havia, porque era o juízo em que o ser humano era integralmente implicado, a sua animalidade e a sua racionalidade, mas totalmente implicado. Sem racionalidade não há juízo estético, sem animalidade não há juízo estético. A animalidade sozinha não produz juízos estéticos, a racionalidade sozinha, por exemplo, a divindade, tal como a concebe Kant, não pode ter visão estética. Deus, como entidade eminentemente racional, é impassível diante da beleza ou diante da arte, não tem nada a ver. Os judeus perceberam isso sempre, é muito interessante. Porque sempre, sobretudo os pensadores judeus, como é o caso de Benjamin, percebem que a obra de arte não salva o homem da sua angústia, mas iluminam a nossa noite. São as estrelas da nossa noite. O dia é que é redentor, é o dia da ação, mas a noite é a nossa profundidade. E temos as estrelas com as obras de arte. Acho que é uma visão maravilhosa. Pensando agora ainda mais no que disseram e que eu gostei de ouvir. Vou ler um texto que eu tinha pensado. Sou obrigado a considerar que não deixa amadurecer nada, o que consome no momento seguinte, no momento que está a passar, que desperdiça o dia no dia, e assim vive sempre ao Deus dará, sem nada ter diante de si para seguir. Até já temos jornais para todas as partes do dia, e não seria difícil a uma pessoa esperta intercalar ainda outros pelo meio. Deste modo, tudo o que cada um empreende, imagina, sim, até mesmo o que tenciona fazer, tudo isto é arrastado para o domínio público, para a multidão. A ninguém é permitido ter as suas alegrias ou sofrer as suas dores, a não ser como passatempo dos outros. E assim, damos por nós a saltar de casa em casa, de cidade em cidade, de reino em reino e, finalmente, de continente em continente. Tudo isto a grande velocidade. Isto foi escrito por Goethe no princípio do século XIX, mas aplica-se sem dó nem piedade ao nosso dia. Por um lado, este texto mostra que a consciência da decadência, pelo menos, vem desde Goethe. Vem, certamente, pelo menos desde ele. Mas vem, pelo menos, desde Platão. Pelo menos desde a tragédia grega, que o conceito de decadência no Ocidente vem. E vem como? Desde Goethe já é uma razão muito moderna. É a consciência histórica. Os gregos não têm consciência histórica. O passado está infiltrado no presente. A história para eles, a historia, quer dizer julgamento, precisamente. As histórias como é que ele se chama, do primeiro historiador, do Heródoto, as histórias, são atos de julgamento. E são atos de julgamento antropológico. Ele é mais antropólogo do que historiador. Aliás, é o primeiro grande antropólogo. Os gregos não eram, eu uma vez fui a um colóquio que tinha este nome, Ulisses e o cosmopolitismo. Ora, Ulisses não tinha nada de cosmopolita. Eu achei aquilo uma estranheza. Ulisses só falava grego e só pensava como um grego onde é que estava o cosmopolitismo. Todas as pessoas que ele encontrou que não eram gregas eram estranhas para ele. Onde é que estava o cosmopolitismo? Por ter viajado, ele detestava viajar. Ele tinha imenso medo de morrer afogado. Como todos os gregos odiavam a água do
mar, quase ninguém comia peixe, só os pobres pescadores, todos comiam era carne, todos os dias, durante 10 anos. Penélope promete uma data de príncipes de Ítaca que vai casar com eles, ou pelo menos que vai pensar nisso, enquanto está a fazer lá o seu tecido, que desmancha todas as manhãs. Na verdade, eles estão instalados no palácio de Ulisses e todos os dias a repetição poética é muito forte e tem uma função muito importante, que é uma função mneménica, da memória, mnemónica, não é? De poder, a anamnese também, de poder relembrar, de fixar o personagem sendo assim assado. Na verdade, como diz a Louise Bourgeois, os artistas são atacados por uma doença incurável. E a repetição é um dos argumentos dos artistas para essa doença incurável. Cada obra, há pessoas que dizem, está sempre a fazer a mesma coisa. Eu não sei como é que podia ser de outro modo. Como é que os artistas não vão fazer sempre a mesma coisa? Porque a cada coisa que fazem, a doença não cura. Isto é da Louise Bourgeois, atenção. Portanto, eu gostava de ter pensado isto. Mas ela pensou, eu estou a tirar assim umas ondinhas lá, aquele mar. Mas, na verdade, ela pensa que há uma dor, no caso dela, há uma dor que tem que ser reparada, mas que não é reparada porque a dor retorna. Mas cada obra é como que uma espécie de libertação expressiva de uma coisa que não pode ser absorvida. E retorna. Isso é maravilhoso na poesia épica, porque é a poesia em que há mais repetição. E todas as manhãs, os criados de Penélope vão buscar os animais, matam-nos e põem-nos a assar. Mas todas as manhãs são descritos quantos animais, como é que eles são, como ele também descreve todos os príncipes e os nobres, não príncipes, na guerra, todas as armas que têm, no canto 2, é descrito tudo um pormenor. Nós sabemos todas as maneiras de morrer com uma espada, sabemos todas as maneiras de morrer com uma seta, que é um instrumento à distância, e é Apolo, o introdutor, porque Apolo é o deus da distância, é o deus da palavra, é uma flecha. Passar por aqui e vai ter a operação de alguém, ou não, conforme, ou vai ter a cabeça de alguém que isso é pior. Que é melhor que vai ter a operação. A poesia vai ter a operação, a poesia lírica em particular. Mas a experiência da repetição é uma experiência sem a qual, e depois foi muito tratada por Freud, como sabemos, e o público, como sabemos, também pede repetição. Mas o que é que eu gostei, e já voltamos à decadência, que tem a ver com isso, o que é que eu gostei em todos os que falaram? Porque todos falaram sobre isso, todos. Mais uns do que outros, mas todos falaram. Até me lembro que a Sara Antónia disse porque é que existe aquela instituição, aquele museu, para ele próprio. Esta é a única resposta que se pode dar. O museu existe para ele próprio. O museu tem as suas obras e tem o seu público, ou tem os seus públicos. O conceito foi sempre tomado como muito incerto, como não podia deixar de ser. Mas, na verdade, há um certo género de público que pede um certo género de repetição, que é mais do mesmo. Não é repetição criativa, é ter encontrado a fórmula, gostar de a reencontrar. Essa fórmula já foi decorada, não como um ato de vida, mas como uma fixação de género, ou de categoria artística, ou mesmo de estilo. Grande parte do público estabiliza-se assim e cristaliza-se assim e digamos, converte em pedra o seu coração, na verdade, e a sua sensibilidade. Daí que haja estratagemas, porque todas estas pessoas que vieram aqui falar, menos a Maria José, mas ela também sabia do assunto, são pessoas que têm a ver com as instituições, com a Cinemateca, com o teatro, com o Museu Atelier do Júlio. Portanto, todas sabem que é arriscado fazer aquilo que estão a fazer. E, portanto, têm de utilizar uns certos meios possíveis para poder atrair
jovens para ir para a Cinemateca, que têm uma relação nula com a história do cinema, e vem cá alguém falar sobre o cinema, faz de conta, do Fritz Lang, ele diz 5 dias, 5 filmes, uma semana, 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E os jovens vão, correspondem a isso. Porque eles, na verdade, estão com sede e fome. Pelo menos os jovens que eu conheço estão com sede e fome. E não lhes dão aquilo que eles procuram. Percebe-se. Estão com muita fome, com muita sede. Quer dizer que as instituições não estão a corresponder, parece-me. A Cinemateca corresponde. Eu acho que corresponde. No caso do teatro, não tenho a certeza se corresponde, mas por aquilo que disse o Jorge Silva Melo, é muito instável, mas há muitos jovens. Há muitos jovens. No caso do Ateliê Museu, também é instável, também tem jovens e também outros, mas vão lá jovens, não vão? No caso da dança, há imensos jovens na dança contemporânea. Mas isso é uma fatalidade. A Marina Seterra ensinou-me uma coisa. É tanto uma fatalidade não gostar nada da arte contemporânea, como só gostar da arte contemporânea. São 2 erros de perspectiva fatais que podem aniquilar a experiência com a arte. São doenças. Doenças, às vezes, autoprotetoras. É porque as pessoas sabem pouco, por exemplo, e não têm tempo para saber muito, e, portanto, dedicam-se a umas coisas que pensam que sabem. Ou que toda a gente pode dizer o que quer, por exemplo, mais ou menos em alguns casos, agarram-se a isso, dizem umas coisas, e de resto aquilo é chinês e... Agora chinês já não pode dizer, porque já talvez de aprender chinês já é um exemplo mau, mas ameríndio, sei lá. Por exemplo, eu dou-vos um caso, um exemplo muito impressionante. O primeiro diretor do MoMA, muito famoso, eu gosto de ter listíssimo sempre o nome dele, ajudem-me, por favor. Com Alfred Bach. Sabem qual era a especialidade dele? Arte e cultura medieval. E sabem porque é que isso foi muito importante para ele? E por isso é que ele deu tanta importância na arte moderna, à ligação com o artesão e com a mão. Porque sabia muito disso da Idade Média. Portanto, a história da arte, também tomada como um tijolo de se atirar a cabeça de uma pessoa, não teve nenhum interesse. E os verdadeiros artistas têm de se safar dessa doença dos historiadores. Mas fazer um grande alarde de ser ignorante é a coisa mais triste que há. E as pessoas que só gostam da arte contemporânea fazem isso porque as pessoas não sabem que os verdadeiros artistas da arte contemporânea constituem uma comunidade com outros artistas, uns que são do Amazonas, outros que são gregos, outros que são indianos, outros que são do século XXI, outros que são do século XVII. Há uma história comunitária interna a cada artista. Há uma história que podia-se fazer uma investigação sobre as histórias da arte de cada artista. E nenhuma é igual à outra, podem ter a certeza. E é isso que muitas pessoas ligadas à arte contemporânea põem de lado. E o público fica mal educado, claramente. Não fica preparado. No seu caso, até é interessante porque é um artista que ficou estabilizado do ponto de vista da historiografia e até um pouco, não do regime, porque ele era contra o regime, mas do regime estético português, ficou um bocadinho agarrado a esse regime. E, portanto, que põe em diálogo com outros artistas contemporâneos. No caso do cinema é muito curioso, e no caso do teatro, porque o Jorge Silva Melo faz sempre peças contemporâneas, mas está sempre com imensa atenção e o que ele nos ensina sobre isso em relação ao teatro anterior, o que ele aqui falou, por exemplo, de Molière, é incrível, em relação à pintura de interiores holandesa, que ele trouxe para o teatro. Ele até falou que havia uma democracia brasileira. Ele até disse que tinha a mesa, tinha o penico, tinha a cadeira onde se sentava o médico, que era Aldrabão, e no fundo passou a pintura para o teatro. Foi muito interessante fazer essa ligação. E estas ligações são as únicas coisas que nós podemos fazer em relação aos mortos, porque esta gente está toda morta. Os pintores holandeses não estavam todos, não estão vivos. Quer dizer, estão vivos os que nasceram há pouco tempo. Do século XVII, do século XVI estão mortíssimos. O Molière, há que tempo que eu gostava que houvesse Molière. Hoje em dia, porque com tanta... Como é que
se chama? Preciosa Ridícula, ele fazia falta. Fazia falta um homem satírico, um autor satírico de teatro, forte, muito forte. Ninguém que ir contra muita coisa estabelecida. Mas, na verdade, os mortos estão bem mortos. Cada um tem a sua experiência dos mortos e eu sei que eles estão bem mortos e acho que toda a gente sabe que eles estão bem mortos. E a única coisa, não que lhes salve a vida, porque está fora das nossas possibilidades, mas que os como é que eu ia dizer, que permite que eles venham ter connosco, tendo eles entrado na nossa vida, é a nossa vida. É o nosso olhar, é o nosso ouvido. Portanto, esta coisa do público é muito difícil, porque é preço por ter cão e preço por não ter, porque não se pode estabelecer o conceito. E porque há pessoas que são arrastadas por decidimentos empíricos, pelo que está a dar, pelo que ficou cristalizado, pelo que chama muita gente. Por exemplo, o José Manuel Costa disse que isso, muita gente, ele nunca pensa. Ele pensa na programação. A primeira coisa, e no seu caso também, pensa na programação. Depois a seguir é, e no teatro também, mas o teatro é diferente. O teatro são pessoas vivas. No cinema está tudo morto. Eu às vezes vejo lá em casa uns filmes com o Jorge e cruzamos os dois a pensar, estão todos mortos, filho. Diz-me ele, Filomena, estão todos mortos. E é verdade. Estamos a ver mortos todo dia, toda a noite. É terrível. Mas nós estamos vivos. E o facto de estarmos vivos a olhar para eles significa que o John Wayne, no Homem Tranquilo, está vivo. Porque nós estamos vivos, nós estamos, digamos, o nosso sangue está a penetrar neles. Mas eles estão a entrar na nossa vida. Porque, no fundo, o que nós estamos a fazer é por causa deles. Não há dúvidas. Isso eu penso como o João Genet. Não há arte do futuro. A arte não tem a ver com o passado. Não é nada passadista, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com o passado que está dentro do presente. O passado que não está dentro do presente está morto, mas não no sentido em que eu estive a dizer. Foi para sempre, ficou para sempre irrecuperável. Não é o John Wayne, ou a Maureen O'Hara, não é isso. Não é naquele filme. É outra coisa. Portanto, quando ele diz que a arte portanto, é feita para os mortos, é no sentido de fazer uma libação. Como os gregos faziam, e os povos antigos todos faziam. Deitar água ao chão, para a terra, leite, mel e vinho. Não tudo ao mesmo tempo. E há fases destas, porque os gregos não conheciam ser por vinho, faziam uma bebida alcoólica a partir do mel, mas isto eram as libações. E eu acho que os artistas que estão vivos hoje em dia a fazer as suas obras são como as abelhas e o fado, se produzem o seu mel, mas pertencem à colmeia daquela comunidade que eles estão sempre a formar com os antigos e os contemporâneos e os assim. Vou ficar por aqui que já passou. Epa! Foi assim um bocadinho caótico, desculpe. Mas estas conferências, nenhuma delas foi uma coisa bem comportada. Eu acho que só no caso, eu não estava a ver, mas porque ela disse só no caso da Sara é que houve um papel, mas mesmo assim ela fazia umas deixas, não é? E isso dava um espaço para. E depois a seguir também houve a discussão. Portanto, não era uma coisa bem comportada. Se alguém quiser intervir agora. Eu estava a dizer que gostei muito de me sentir inteligente. Gostei muito da tua conversa. E se gostar muito de ser inteligente, eu sou inteligente. Não, eu acho que só pode gostar muito quem é inteligente. Muito obrigado. Não o Sr. Freud tem tanto tamanho. Não interessa. Eu estava a pensar em Kant. Não, lá, se uma pessoa gosta muito de uma coisa, o que é que mostra? Olha, vai à exposição dele da vida e diz, gosto muito, é um gesto de compreensão inteligente.
Não há outra palavra para dizer. Não gosto muito. Convém não dizer. Não, convém não dizer. Porque há coisas que nós não gostamos e temos que dizer logo. Porque são aldrabices. Nós temos que ser um pouco sábios. Não nos deixarmos enganar. Sairmos ilesos dos efeitos que quiseram provocar em nós. Há pessoas que estão treinadas nisso. Toda a vida. E há gente arrastada. Mais há. Portanto, tem que se fazer um grande esforço. Mas eu não pensem que eu sou muito espertinha, não. A pessoa está sempre a cometer erros. Isto é por fases. Por exemplo, nós temos desprezos. O tal Feidu, que depois não sou gosta, não sou tem desprezo. Por exemplo, eu lembro-me de haver escritos sobre a música do coração, do género, a música do coração era um filme fascista que devia ser erradicado do planeta. Os horrores que se disseram sobre aquele filme. E eu, quando era miúda, eu gostei daquele filme, mas tinha uma vergonha que não podem imaginar. Agora vejo o filme com a minha mãe. O ator é muito bonito. Não quebra corações. O não sou vai ver. É tudo assim, está. Eu cá também não vou pôr em causa o que disse, mas fiquei a pensar sobre isso, que era que a música e a dança não eram formas de arte, porque eram inspiradas pelas músicas. Porque sabe porquê, Catarina? Não é nenhuma teoria, isto é uma intuição que eu tenho. Mas, na verdade, não há musas dessas atividades. E os gregos gostavam de arquitetura, de escultura e de pintura. Não é uma questão de desprezo. É um reino diferente. É muito diferente alguém começar a fazer isso, sobretudo. Não era muito comum isto. Era muito mais comum abrir a boca e recitar. Ou dançar. É uma imediatez e é um contacto com a emoção que não tem. Depois pode haver muitas escolas a seguir, pode haver escola. Mas há uma coisa qualquer na dança que tem a ver com as entranhas e tem a ver também com as nossas divisões sagitais e as simetrias que temos e as forças que temos. Nós só sabemos as forças que temos quando as não temos. Não é? Quando elas ficam postas em causa. Então aí nós começamos a dizer, não, o que eu ignorei. Toda a vida ignorei isto, por exemplo, acerca das minhas mãos. Ou acerca do meu equilíbrio, por exemplo. Toda a vida ignorei. O equilíbrio humano é uma coisa absolutamente inacreditável. Há estudos sobre isso maravilhosos. O equilíbrio humano é uma aventura mas em todos os momentos. Não se pode imaginar o que é preciso para isto não cair. E o que é difícil aprender. E os astronautas, como perdem massa muscular, quando chegam à Terra, não podem andar. Há graves perigos se eles tentarem. Primeiro caem. Eles caem. Eles têm que aprender a andar como as crianças, os astronautas. De tal modo, o nosso corpo está ligado à Terra. Aí é que eles descobrem como está ligado à Terra. Porque nenhuma preparação aqui na Terra permitiu compreender isso que eles fizeram, aquilo que eles sofreram durante o tempo que estavam fora. Portanto, a ideia é que pode haver uma técnica para a dança, mas qualquer criança dança. Também qualquer criança pinta, mas pinta com os dentes. Com a lama, percebe? Também molda imediatamente com os dedos, coisas maleáveis. Por isso é que os escultores que fazem, quando fazem coisas com matéria maleável, estão muito próximos de uma atividade imediatamente corpórea de contacto, em que o corpo manda, não é? E muitos escultores fazem isso, mesmo aqueles escultores que nós não imaginamos que fazem. Isso é muito interessante pensar nisso. As matérias. Estes suportes também têm as sensações do corpo. Portanto, o artista transfere. Eu não digo que não. Mas não há imediatez. Não há imediatez. Mas eu acho que no desenho da pintura isso às vezes também acontece. Infelizmente não acontece sempre. Não, mas eu não digo que não há inspiração. Por exemplo, eu não digo isso. Luís Bourgeois diz que há inspiração. É por isso é que nem toda a gente é artista. É isso que ela diz. Eu acho que ela tem razão. Mas os gregos não tinham musas e eu comecei a pensar porquê.
E a razão que encontrei é a mediação que existe nas outras artes e que não existe, sobretudo na poesia grega e na dança, as primeiras formas de dança, a dança é que inventa o labirinto. As formas arquitetónicas são inventadas pela dança. Isso é extraordinário. Um povo tenha pensado assim, não é? Pensar, isto não é pensar. Pensa-se depois, tenha feito assim. É dança, é uma dança feminina, o labirinto. E é uma construção masculina. É muito interessante. Porque ser um homem que constrói o labirinto, mas quem promove a construção pela dança são as jovens, as virgens. E isso é muito... É interessante ver aí uma relação entre arquitetura e dança. Percebe? Mas a arquitetura não entra nas musas. Não há musa da arquitetura. Portanto, os gregos, imagino eu, que tomaram essa decisão sem estar a votar, porque viam qualquer coisa. E o que viam era, no caso, uma imediatez muito forte do corpo e da voz, com tudo o que há na boca, e com toda a respiração e a pulsação. É a pulsação e a respiração. Que está diferido e transportado naquilo que nós chamamos de pintura, escultura, que eles também chamaram. E que eles... É muito interessante, acho que foi quem que disse isso? Foi o José Manuel Costa, citando alguém, que a pintura, as formas mais antigas de pintura são sobre cerâmica, sobre esculturas, lembras-te? E que depois, mais tarde, há uma... Agora não me lembro da segunda parte. Há alguma coisa que repõe isso. Repõe a pintura no volume. Não sei se era ao cinema, não sei, já não me lembro. Agora essa coisa já me estou a esquecer. Já me estou a esquecer disso. Mas é muito interessante pensar que a pintura era a cor que se punha sobre a escultura ou que se pintava numa ânfora ou noutro objeto. Todas as arquiteturas eram pintadas? Todas eram pintadas? Todas. A cor é um ato de compreensão, a descoberta da cor. E as primeiras cores nós sabemos que são todas perto do sangue. Têm todas a ver com o nascimento, com a vida, e também têm a ver com a morte. O saber que, nós já não estamos nessa situação, mas quando se abre, no nosso caso, uma artéria não volta para trás. Mas mesmo no caso de uma veia também não volta para trás. Nós agora é que temos maneiras de resolver esse problema e transfusões, etc. Mas, uma vez o sangue corrido, a ideia não volta para trás. E eu acho que a cor também está ligada a isso. A cor é posta como é que eu ia dizer? Como os gregos a faziam, parecia que não podia haver correção imediatamente em cima da pedra, ou em cima do gesso, ou em cima da cerâmica, qualquer que ela fosse, etc. Portanto, não é esta minha distinção, não é uma restrição. É tentar encontrar as especificidades a partir de um acaso, quer dizer, um acaso que não é certamente um acaso, mas é um acaso de uma curiosidade que eu tive de tentar compreender porque é que não havia musas, senão das atividades que saíam imediatamente pela boca ou pelas mãos, ou pelo resto do corpo. Imediatamente, com a energia dos dedos, fazendo movimentos, tocando, etc. Não tem a ver com nada de restritivo. Nem a inspiração se pode restringir à poesia, nem à música. Como eu disse, eu sou uma grande admiradora da Louise Bourgeois e uma grande leitora da Louise Bourgeois. Quer dizer, eu estou sempre a ler. E ela fala da inspiração. E essa ideia de que todos são artistas é tão falsa como dizer que a pintura vai acabar. São coisas que se dizem. É uma teoria. E as teorias são sempre parcialmente falsas. Às vezes são totalmente. No caso da pintura vai acabar, é totalmente falsa. Muitas vezes se diz. É. Quantas vezes? Quantas vezes? E nos anos 70, não é? Mas claro. Mas desde que as crianças façam sujarem-se, se sujem com a terra, já está a pintura. É ação. Se alguém quer fazer alguma observação, pergunta.
documentado. Mas é que já é metade, já liga. De qualquer maneira, olha, Filomena, agradeço muito pessoalmente e também em nome da Fundação, porque acho que foi um fecho dourado destas, e gostei muito da maneira como olhaste, acho que correspondeu inteiramente, ultrapassou, quer dizer, sinto-me completamente ultrapassado pela interpretação que fizeste das palavras com que eu te convidei. Obrigada. E, portanto, acho que foi muito bom, gostei. Fiquei mais inteligente.